Se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir no livro de 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos da Tua palavra, para aprendermos de Ti, Senhor, para podermos compreendermos, Pai, a Tua vontade que é Cristo Jesus. Espírito Santo, venha trazer a nossa mente entendimento de quem Jesus é, porque Jesus é a verdade, e a partir do momento que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais para que a gente compreenda, Senhor. Compreenda quem somos em Ti e quem Jesus é. Pois a partir do momento que conhecermos Jesus, Pai, nós nos tornaremos mais parecidos com Ele. Senhor, que tudo seja para a Tua glória. Entrego este momento em Tuas mãos, Pai. Que seja feito conforme a Sua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai falar hoje sobre Cristo, nossa nova identidade. Só que para a gente compreender mais um pouquinho sobre quem é o Cleison, nova criatura em Cristo Jesus, a gente vai compreender um pouquinho disso lá no livro de Gênesis. Vamos compreender mais um pouquinho. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, diz a palavra de Deus que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente tem que compreender que quando Deus fez o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O que é uma imagem? O que é uma semelhança? Quando nós olhamos no espelho, nós vemos a nossa imagem. Entende? Então assim, o que é? O que era o homem, imagem e semelhança de Deus? O homem refletia quem era. Ser a imagem e semelhança de Deus é refletir quem Deus era. O homem era a imagem de Deus. Amém? No versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ou seja, o homem ele foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Amém? Ok, vamos lá. O homem possui vida proveniente de Deus. Nossa identidade na criação era: eu recebi a vida do próprio Deus. A Bíblia fala que Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. Amém? Nós recebemos a vida do próprio Deus. Amém? Então, nós somos um ser que é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem era portador da imagem de Deus. Amém? No livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: é isso que a gente viu aqui agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós fomos criados, o homem ele foi criado do pó da terra. E Deus, quando soprou no nariz do homem, ele se tornou alma vivente. Amém? Nós tínhamos, para compreendermos a nossa identidade na criação, nós tínhamos potencial para se relacionar com Deus. No capítulo de número 2, versículo de número 16, vai dizer que quando Deus ele fala para o homem não comer da árvore do bem e do mal, vai dizer que o homem, olha o que diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, ou seja, o Deus ele falava com o próprio homem, com o próprio Adão, ou seja, o homem ele tinha potencial de falar com o próprio Deus. Deus pediu para que Adão colocasse o nome nos animais. Entende? Então assim, o homem ele tinha esse potencial de se comunicar com o próprio Deus. Entende? Então assim, nós tínhamos esse potencial, o ser humano tinha esse potencial para se relacionar com Deus, porque o próprio Deus vinha e ele
ele próprio conversava diretamente com Adão. Amém? Vamos voltar no capítulo 1 de Gênesis, no versículo de número 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a árvore, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós tínhamos domínio sobre a terra, ou seja, a nossa identidade era de dominar a terra, porque Deus disse, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, dominai sobre toda a alma vivente que está sobre a terra. Então Deus, ele deu a nós domínio, entende? Nós tínhamos esse domínio. Em Salmos 115, se você puder abrir lá, Salmos de número 100, no versículo 16 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. A terra, ela foi dada para o homem. Além de Deus nos ter dado a terra, ele nós dominássemos sobre a terra. Amém? Somos criados, nós temos o fôlego de vida que a nossa identidade era dominar. Deus deu o domínio para nós. Deus deu a terra para que nós dominássemos. Amém? Nós somos criados com responsabilidades. E nós somos capazes de pensar. Diferentemente das demais criaturas, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus, ou seja, ele é exclusivo. Ele é diferente porque ele tem capacidade de pensar. O ser humano, ele tem responsabilidades. O ser humano, ele tem emoções, sentimentos. Ele pode pensar diferentemente das demais criaturas. Deus, porque nós recebemos de Deus aquilo. A Bíblia vai falar esqueci no momento, ai meu Deus, atributos comunicáveis. Deus decidiu compartilhar conosco alguns dos seus atributos comunicáveis. Amém? Então, nós fomos criados com essa identidade de poder se relacionar com Deus. A gente foi criado com essa identidade de dominar sobre todas as coisas, sobre as coisas da terra, porque Deus disse para nós dominarmos. Amém? Mas vamos lá. Nós tínhamos a identidade também das nossas responsabilidades. Nós recebemos de Deus as responsabilidades. Primeiro a gente tem que compreender que Deus, quando ele criou o homem perfeito. Deus, ele criou o homem com... Mas quando o homem caiu, ele perdeu o quê? A gente vai ver daqui a pouquinho as consequências da queda na identidade do homem. Mas nas nossas decisões que Deus deu a nós para tomarmos, as decisões agradáveis, de agradar o Senhor. Nós tínhamos essa capacidade de fazer as escolhas certas. Porque a nossa mente, nós pensamos, mas Deus Deus nos fez perfeitos. Então nós poderíamos escolher fazer o bem. Ao Senhor, porque a nossa identidade em Deus, nesse quesito, Deus nos fez perfeitos. Amém? E o que a gente vai ver aqui agora, mas houve a queda do homem e com ela suas consequências. A gente vai ver quais as consequências da queda na identidade do homem. Amém? Aí vem aquela pergunta assim, com a queda do homem, nós deixamos de ser a imagem de Deus? Eu falo para ti, não sei como você imagina, mas nós não deixamos de ser a imagem de Deus. Vamos abrir no livro de Gênesis 5. Gênesis capítulo de número 5, a partir do versículo 1 diz a palavra assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ou seja, no dia que Deus fez Adão, a semelhança dele o fez. Macho e fêmea os criou, versículo 2, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3,
E Adão viveu 130 anos, e sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. A gente percebe que coisas aqui. Deus, ele criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão, a Bíblia vai falar que Adão teve o seu filho, que a sua semelhança, a Bíblia fala, um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Sete era conforme a imagem e semelhança de Adão. E Adão era a imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança de Deus. Então, Sete também era imagem e semelhança de Deus. Mas houve uma consequência. Nós não deixamos de ser a imagem de Deus. Mas infelizmente, com a queda, as consequências da queda fizeram com que essa imagem de Deus em nós fosse distorcida, deformado o nosso caráter. Entende? Então assim, infelizmente, a imagem de Deus no ser humano ela foi distorcida, foi deformada. Algo deformado é algo que como é que eu posso dizer? Algo que não se parece com aquilo que realmente é, sabe? Então assim, com a queda do homem, a imagem de Deus no homem foi apagada, não foi distorcida. Entende? Gênesis 3:7, a gente pode perceber isso no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e colheram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A gente percebe isso por quê? Porque se a gente olhar para cima, acima no versículo, acho que é 20... Bom, tá aqui no capítulo 2. Fala que o homem e a mulher já estavam nus antes deles caírem. Antes deles caírem, eles já estavam nus. Só que a glória, a imagem de Deus estava sobre eles, e a santidade de Deus não permitiam que eles tivessem essa, como é que eu posso dizer, esse tipo de malícia, sabe? Mas quando eles caíram, ou quando houve a queda, nesse versículo que a gente leu, fala aqui que os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. E quando eles viram que estavam nus, o que eles fizeram? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ou seja, eles já estavam nus, mas com a queda houve o quê? A imagem de Deus foi distorcida na vida deles. Ali eles perceberam que estavam nus. Compreende? Então assim, eles fizeram para si o quê? Folhas de figueira. Fizeram para si aventais das folhas. Compreende? Então assim, a imagem distorcida do homem, a imagem de Deus distorcida no homem, a gente se percebe nesse detalhe, que eles já estavam nus, mas a partir do momento que eles caíram, só que eles perceberam que estavam nus, porque a imagem de Deus já estava distorcida na vida deles. Amém? Continuando, só um minutinho aqui, deixa eu arrumar aqui. Ok? Tínhamos potencial para relacionar com Deus, mas agora fomos separados. Essa era a nossa identidade, era nos relacionar com Deus também, porque a gente viu que Adão ele conversava com Deus, mas a partir do momento que o ser humano caiu, infelizmente houve essa separação. O homem não era mais capaz de se relacionar com Deus. Agora o homem ele tinha que fazer para se relacionar com Deus, compreende? Então assim, nós tínhamos esse potencial para se relacionar com Deus, mas agora nós fomos separados de Deus. Nós somos separados. Algo que não tinha acontecido, algo que não fazia parte da identidade do homem, porque a identidade do homem era o quê? Ter relacionamento com Deus. Essa é mais uma das consequências da identidade do homem. A morte do ser humano foi a mente do ser humano foi inclinada ao mal. Quando eu falo assim, a mente do ser humano foi inclinada ao mal, por quê? O ser humano, quando ele foi criado com responsabilidades. Mas antes da queda, ele tinha responsabilidades, e esses pensamentos do homem, essas decisões do homem podiam ser o quê? Essas decisões do homem de Deus. Por quê? Porque o homem tinha uma mente que era visada na vontade do Senhor, sabe? Porque aquilo que Deus colocou no homem, a perfeição.
Porque o homem foi criado perfeito. Então ele podia fazer escolhas boas. O ser humano ele foi inclinado ao mal por natureza. Entende? Então assim, a mente do ser humano foi inclinada ao mal, contaminado pelo pecado. Entende? Então assim, a partir do momento que nós caímos, nossa mente ela foi contaminada pelo pecado. Agora as nossas decisões não mais. A Bíblia fala que nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Nós tínhamos conhecimento do bem, que agrada a Deus. Mas a partir do momento que nós comemos do fruto, nós também ficamos conhecedores do mal. E infelizmente a nossa mente ficou contaminada pelo mal. E agora nós não fazer o quê? Fazer as escolhas conforme a vontade de Deus. Amém? Além de ser contaminado pelo pecado, nós nos fizemos inimigos de quem nos criou. Romanos capítulo 5, versículo 10, se você puder abrir lá. Romanos capítulo 5, versículo 10. A gente vai... Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, é só essa parte que eu quero frisar aqui nesse versículo. Porque se nós, sendo inimigos, ou seja, Deus nos criou e nós o que? Nos tornamos inimigos dele. Porque essa é a vontade de Deus? Não. Porque essa foi decisão do próprio homem. Entende? Então assim, além de a nossa mente ser inclinada ao mal, nós nos tornamos inimigo daquele que nos criou. Compreende? É isso aí. Lembrando que, vamos para mais uma chave da nossa identidade que foi destruída com a consequência do pecado. No versículo 28 diz assim: Deus abençoou, Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Ou seja, o ser humano ele ganhou um domínio. O ser humano ele ganhou o domínio de Deus. Lembrando que Deus deu a terra para o ser humano. Salmos capítulo de número 115, versículo 16 diz isso. Além de o Senhor ter nos criado perfeito, Ele deu para nós domínio sobre a terra, domínio sobre as aves, sobre os peixes. Entende? Então assim, o Senhor deu o domínio para nós. Mas, infelizmente, com a Satanás, nós entregamos o domínio que Deus nos deu para Satanás. Nós entregamos esse domínio para eles. Para ele. Nós vamos ver isso no livro de Lucas, se você puder acompanhar. Livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 6. É algo que vai falar muito sobre essa questão do domínio que Satanás recebeu do homem. Infelizmente, quando nós caímos, também o domínio que Deus nos deu, nós demos a Satanás. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 6, diz: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. No contexto aqui, o diabo está falando para Jesus. Essa é a tentação de Jesus no deserto. O diabo está falando para Jesus: dar-te-ei poder e glória, porque a mim me foi entregue, sabe? Então assim, o ser humano deu o domínio, deu o poder que Deus tinha dado para ele e deu para o inimigo. Entende? Então assim, nós perdemos o domínio. A nossa identidade de ter o domínio, nós perdemos. Nós perdemos esse domínio por quê? Porque com a queda nós entregamos esse domínio ao inimigo. Ficamos escravos do pecado. A partir daquele momento, antes nós éramos livres, a nossa identidade era livre. Identidade é aquilo que diz quem nós somos, sabe? Vamos lá. Ficamos escravos do pecado. Vamos ver isso no livro de Romanos, capítulo de número 6. Abram lá em Romanos, capítulo de número 6. Vocês estão ouvindo tranquilamente? Vocês estão compreendendo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Viu? Romanos, capítulo de número, versículo de número 16. Vamos lá. Não sabeis vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou para a justiça? Amados, nós nos tornamos servos do pecado. Por quê? Porque por natureza nós nos constituímos o quê? Pecadores. E infelizmente,
nós nos tornamos servos do pecado. Nós ficamos escravos do pecado e, por nossas próprias forças, é impossível para nós nos libertarmos dessa escravidão do pecado. É impossível para mim, é impossível para você se libertar por si próprio, sabe? Porque, por natureza, porque todos quantos caíram em Adão. Adão era o nosso representante. Tudo que Adão fizesse, nós estaríamos fazendo junto com ele. Então, Adão, representante da humanidade, caiu e nós, por natureza, ficamos escravos do pecado. Vamos ver isso. Aqui a gente vê isso no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? E com a mente inclinada ao mal, infelizmente nós obedecíamos ao pecado. Então a nossa identidade de livres, passamos a identidade do homem depois da queda a ser escravos do pecado. Uma escravidão que por si próprio ninguém é capaz de se saltar. Amém? Abre lá, se você tiver com a sua Bíblia, abre no livro de Efésios, capítulo de número 2. A gente vai ver que nós nos tornamos filhos da ira. Versículo de número 3, só uma partezinha. Só o último, a parte final do versículo que diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Com a queda do homem, a nossa identidade foi filho da ira. Todos aqueles que nascem em Adão são filhos da ira, infelizmente. Essa é a nossa identidade em Adão. Essa é a nossa identidade, Adão, filhos da ira. Mas há uma boa notícia. Há uma grandiosa notícia, que é a melhor notícia de todas. Eu acho que, independente das circunstâncias que estamos vivendo, independente da notícia que nós recebemos, essa é a melhor notícia, que a gente pode acordar todos os dias de manhã e podemos agradecer a Deus, porque essa é a melhor notícia que a gente pode receber todos os dias da nossa vida, durante 50, 60, é a melhor notícia de todas, que Cristo veio para restaurar o Éden em nós. Cristo veio para trazer a nós aquilo que nós tínhamos perdido. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, que foi o texto que a gente leu lá no início. 2 Coríntios, capítulo de número... Não, vamos deixar para depois para a gente voltar em 2 Coríntios. Mas vamos lá. Cristo ele veio para restaurar o Éden em nós. Então aquilo que nós tínhamos perdido no Éden, com a queda, Cristo veio para restaurar isso em nossas vidas. Amém? Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Nós nos separamos de Deus. Lembra-se que a gente disse que nós tínhamos potencial, mas com a queda nós não mais poderíamos nos relacionar com o Pai. Amém? Vamos ver isso no versículo 19 de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Amém? Se vocês estão compreendendo. 2 Coríntios, capítulo de número 5. No versículo de número 19 diz assim a palavra de Deus. Olha. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Amados, Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Nós lembramos que, por conta do pecado em nós, era impossível para mim e para você nos libertar sozinho, ou seja, nos reconciliar com Deus pelas nossas próprias forças. Mas Deus nos amou tanto, que mesmo nós nos constituindo inimigos dele, Ele nos amou. E o desejo dele para mim e para você é nos reconciliar com Ele mesmo em Cristo. E Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Olha o que o versículo está dizendo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, Deus reconciliou com Ele mesmo o mundo. Amém? Porque era algo impossível para nós. Era algo impossível para nós nos reconciliarmos com Deus. Amém? Vamos lá.
não lhes imputando os pecados, ou seja, Deus não imputou em nós os nossos erros. Deus não imputou em nós aquilo que nós merecíamos. Amém? Porque nós nos constituímos inimigo de Deus. Mas Ele nos amou tanto que não nos imputou os nossos pecados, mas nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo Jesus. Não fomos nós que nos reconciliamos com Deus, mas Ele que nos reconciliou com Ele mesmo em Cristo. Porque era algo impossível para mim e para você se reconciliar com Deus por méritos, por esforço, mas Deus, Ele nos amou tanto que a vontade dEle é que nós venhamos, através de Cristo, nos reconciliar com Ele. Através de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Amém? E como que Deus nos reconciliou com Ele mesmo? Você está com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Coríntios, versículo 20. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o quê? Justiça de Deus. Amém? Foi Deus que reconciliou com Ele mesmo o mundo. Todos os nossos pecados em nós mesmos, o castigo que nós vencedores. Mas Deus colocou o meu pecado e o seu pecado em Cristo Jesus. Deus colocou os nossos pecados, aquilo que nós merecíamos. O castigo para os nossos pecados, quem tomou foi Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado, Jesus, o fez pecado por nós. Temos justiça de Deus. O que é isso? Deus os nossos pecados em Cristo e colocou a justiça de Cristo em nossas vidas. Assim Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, colocando o meu pecado e o seu pecado em Cristo e a justiça de Cristo em nós, para que através de Cristo nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. A nossa identidade era separação de Deus, mas em Cristo agora nós somos reconciliados com Deus. Amém? Vamos lá. Assim em Cristo tudo se faz novo. É o que o versículo 17 diz. Assim que se alguém está em Cristo, tudo se faz novo. Bem, vamos lá. Nós somos perdoados. Perdoados dos nossos pecados. Em Cristo nós somos perdoados. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos 32. Salmos de número 32, versículo 1 e 2. Diz a palavra de Deus assim. Vocês encontraram? Vou esperar vocês encontrarem. Boa noite, Rose. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amado, bem-aventurado é muito feliz. Eu digo para você, você é muito feliz. Nós somos muito felizes. Por quê? Porque Deus não imputa os nossos pecados, mas colocou os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso é o motivo de todos os dias termos essa alegria. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E como os nossos pecados são cobertos? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobriu os nossos pecados. Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele vê agora, em todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, Ele olha e vê Jesus. Porque o sangue de Jesus cobre a minha vida e cobre a sua vida. Amém? Nós somos felizes, nós somos muito felizes. Por quê? A transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto pelo sangue de Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Amados, Deus não imputou as nossas maldades. Nós fomos amados por Deus de tal maneira que Ele não imputou os nossos pecados, as nossas maldades, mas colocou em Cristo. Amados, agora nós somos perdoados. Nós somos perdoados. O sacrifício dele é eterno, é perfeito. Nós somos perdoados, há perdão para ti. Porque essa é a vontade de Deus. Não importa o que não importa. Há perdão para ti. A solução para ti, a solução é Cristo. Cristo é o perdão para nós. Cristo é a boa notícia de Deus para mim e para você. Porque há perdão. É trazer
Deus restaura o Éden, aquilo que éramos, aquilo que o homem era antes da queda. Em Cristo Jesus, Deus traz essa restauração. Amém? Nós somos justificados e temos paz com Deus. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Amados, a nossa identidade agora é perdoados. Em Cristo nós somos perdoados. Além de perdoados, vamos ver o que diz 5, versículo 1. Amo esse versículo. Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos lá. Somos perdoados. Lembrando que é o que? Inimizade contra Deus. Quem é inimigo, por exemplo, se dois pais, há uma grande possibilidade, se já não houve, de haver uma guerra. Ou seja, eles não se gostam, eles se odeiam. Era a nossa natureza. Quando caímos, a nossa natureza foi o quê? Odiar a Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Foi Deus que se tornou inimigo de nós? Não. Fomos nós. Por nossas decisões, nos tornamos inimigos de Deus. Mas em Cristo, essa era a nossa identidade, inimigos de Deus. Mas em Cristo, olha o que Romanos 5 está dizendo. Qual a nossa identidade em Cristo agora? Sendo, pois, justificados pela fé. Irmão, pela fé, a sua identidade é justificado diante de Deus. Em Cristo você é justificado diante de Deus. Não somente é perdoado, é feito justo, mas também é feito o quê? Mas também temos o que diante de Deus? Nós temos paz. Nós temos paz. Não importa. Não importa a notícia, não importa a situação. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus em Cristo. Fora não temos. Temos paz com Deus. Amém? Em Cristo nós somos reconciliados, nós temos paz e nós somos feitos. A Bíblia fala que Jesus é a nossa paz. A Bíblia fala que Jesus é a nossa paz e que Jesus ele é o quê? Ele é o príncipe da paz. Amém, meus irmãos? Continuando. Nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos feitos filhos. Nós somos feitos filhos de Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 12. O que diz a palavra em João, capítulo de número 1, versículo de número 12? Mas receberam serem feitos filhos de Deus, e todos aos que creem no seu nome. A gente vai falar um pouquinho sobre duas coisas interessantes aqui. Vamos lá. Quando nós caímos em Adão, nós perdemos o domínio e damos ao inimigo. Mas eu digo para você, a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus, ele restituído o poder. O poder que nós tínhamos perdido. Não, nós tínhamos perdido o domínio. Olha, nós tínhamos perdido o domínio e agora nós ganhamos o quê? O poder de ser o quê? De ser feito filho de Deus. E agora nós não mais estamos no domínio do inimigo, aquele domínio que nós tínhamos dado para ele, mas agora nós temos o poder que Deus nos deu de serem feitos filho dele. Filho dele. Nós somos feitos filhos. Nós saímos da identidade de inimigo para filhos de Deus, porque Deus nos amou. E a vontade dele é que nós nos tornemos filhos. E como eu posso me tornar filho de Deus? Em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem no nome de Jesus, filho de Deus. Não mais filhos da ira por natureza, mas filhos de Deus. Filhos. Que nós viemos compreender o que é ser filho de Deus. Que mensagem essa semana não, esses dias atrás eu vi uma mensagem muito interessante. Quando nós compreendermos que nós somos dentro, o nosso exterior é moldado pelo nosso interior.
Então, quando nós compreendermos que somos feitos filhos de Deus, nós andaremos como filhos de Deus. Porque o Espírito Santo, todo aquele que é guiado pelo Espírito, é filho de Deus. Amados, nós somos feitos filhos de Deus. A nossa identidade agora é filho de Deus. No nosso RG celestial está escrito Pai, Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Nós estávamos mortos e Deus nos trouxe vida. Nós éramos inimigos. A Bíblia fala que Jesus já não chama nós, mas nos chama de amigos. Nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amados, isso é incrível. É que nós viemos a compreender de Deus por nós. Que nós viemos a compreender quem somos, qual a identidade em Cristo Jesus, quem é você em Cristo Jesus. Pois quando nós compreendermos quem dentro, nosso exterior vai ser mudado. O nosso exterior, o visível, muda pelo nosso interior. Quando nós compreendermos em nosso coração quem somos em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e nos muda. E é algo que a gente deve, porque é algo que não provém de nós, é algo que provém dele. Amém? Estamos encerrando. Vamos ver. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios agora. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Amém? É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos... Não. Perdão. Tem um erradinho aqui. Bom, eu não me lembro o versículo agora. Ainda mais se você lembrar aí, qual o versículo que fala que temos a vamos lá. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Amados, quando nós caímos, nós perdemos a nossa identidade. Nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas por quê? Eu vou dar um exemplo por que nós não somos de Deus totalmente. Mas essa imagem foi desfigurada. Por quê? Porque ainda o homem é capaz de fazer algo bom. O ser humano ajuda o próximo. O ser humano ajuda o necessitado. O ser humano ele tem essa capacidade. Mas essa imagem... Amém? Mas nós tínhamos a mente de Deus antes do Éden. Nós tínhamos a vida de Deus. Mas nós caímos. E com a queda, a nossa mente ela foi inclinada ao mal por natureza. Porque agora nós conhecemos o mal. Infelizmente a nossa natureza ela foi inclinada ao mal. Mas agora a Bíblia fala que Jesus, de Jesus em nossas vidas. Eu esqueci o versículo aqui no momento, eu anotei aqui, mas não é. Se Lindomar ou alguém sabia aí que fala que nós temos a mente de Jesus, mas a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo em nossas vidas. Agora nós temos a mente de Cristo. Agora entender a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Jesus. Para mim e para você. Amém? Amados, Deus tem Jesus em você. Deus quer lhe dar uma identidade. E essa identidade está em Cristo. Amém? Em Jesus. Em Cristo somos quem Deus quer que sejamos. Fora disso, não provém de Deus. Em Cristo, Deus tem vida para nós. Em Cristo, Deus tem identidade para nós. Amado, medita. Vamos aprender a meditar quem somos diante de Deus em Cristo. Qual a nossa identidade em Cristo? Porque Deus, Ele tem identidade para nós em Cristo Jesus. E é uma identidade eterna. É algo que ninguém tira de nós. Porque não provém de nós, mas provém de Deus. Amém? 2 Coríntios 2, 1 Coríntios. Coloquei 2 Coríntios aqui. Vamos ver. Isso mesmo. 1 Coríntios 2, 2 Coríntios. Ai, meu Deus, perdão.
1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor é que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém? É porque eu tinha colocado aqui no meu esboçozinho, eu tinha colocado 2 Coríntios 2,16, mas é 1 Coríntios. Amém, amados? Nós temos a mente de Cristo. Deus nos deu a mente de Cristo. Eu e você temos a mente de Cristo. Que Deus venha nos ensinar cada vez mais sobre o que é ter a mente de Jesus. Nós tínhamos a mente inclinada ao mal, mas agora nós temos a mente do próprio Cristo em nossas vidas. Amém?